tudo bem, Josi? Tudo bem, Raquel? Tudo ótimo. Bom, nós estamos então pensando em algumas estratégias para esse momento da educação infantil enquanto contextos imprevisíveis, algo que nós não esperávamos. Mediante isso, nós temos toda uma construção da educação infantil, né, Josi, ao longo desse período, desse percurso histórico. Sabemos que, com isso, há um tempo atrás, esse momento da educação infantil ele era visto apenas como ideia de assistencialismo para as crianças. E ao longo do tempo, lá na Constituição, principalmente a partir de 2009, isso entra ao encontro do educar e do cuidar, né? Então essa reinvenção, essa renovação, essas possibilidades de construção da educação infantil como forma de transformação das crianças, das culturas e das infâncias. Então, Raquel, nós estamos hoje num cenário diferente, né? Desafiador, modificado, que com certeza vai ficar marcado na história da humanidade. Nesse cenário diferente, a educação infantil também precisou se reinventar, se recriar e pensar novas estratégias. As escolas, os professores, educadores estão todos mobilizados procurando encontrar formas diversificadas de manter os vínculos com as crianças, de manter as aprendizagens importantes também nesse momento. Mas eu acho que cabe destacar, né, que a relação com a família, pelo menos no meu ponto de vista, é o mais importante agora, considerando que as crianças estão em casa. Então, esse momento pode ser um momento de aprendizagens familiares, né? De fortalecer os vínculos com as famílias, de fazer um resgate dessas histórias, do que as famílias têm a ensinar, do que elas têm a contribuir, o que elas podem estar ensinando para as crianças, que talvez não ensinariam num momento de vida normal, né? Então, as histórias, as rodas cantadas, culturas familiares próprias, né? Enfim, de todo esse contexto que está ao entorno da criança. A metodologia de projetos, ela é uma grande aliada da educação infantil, pois, assim como sugerem os documentos orientadores, ela tem como foco o protagonismo da criança. Então, pensando na metodologia do programa A União Faz a Vida, nós partimos sempre do interesse das crianças, independente da faixa etária, para a partir desse interesse, dessa curiosidade ou necessidade, pensarmos estratégias, organizarmos a nossa prática pedagógica. Importante destaque, Josi, sabemos a importância da pedagogia de projetos para as crianças. Claro que em meio ao contexto que estamos vivendo da pandemia, é necessário ajustar todas essas demandas, todas essas colocações. Então, como isso está acontecendo, ou como as escolas, os familiares, as professoras, os professores têm mobilizado para que possamos garantir os direitos dos pequenos e das pequenas. Em meio a isso, então a gente percebe que, a partir do interesse das crianças, e isso é importante enquanto devolutiva dos contextos familiares, os professores estarem atentos ao que vem, porque a partir disso é feito algo que vá ao encontro destas aprendizagens significativas, as intencionalidades pedagógicas. Então, de que forma a gente pode possibilitar, mesmo em meio ao contexto desafiador. Nós temos, Josi, uma questão bem peculiar, que é a intencionalidade pedagógica. Ou seja, sempre nos temos que questionar como a intencionalidade pedagógica pode nos auxiliar enquanto educadores, educadoras da educação infantil. Nesse momento, nesse contexto, precisamos sempre pensar o que nós queremos atingir com as crianças. Qual é a nossa intencionalidade pedagógica com isso?
que direitos de aprendizagens nós vamos garantir para elas, né? De que forma a gente pode chegar até elas com esta nossa intencionalidade. Então, a importância desse planejamento do professor, da professora, ver aqueles objetivos. A gente sabe que não será possível contemplar tudo nesse todo, mas aquilo que de fato é essencial para garantir os direitos de aprendizagens das crianças. E com isso, né, Josi, tem uma frase bem cotidiana de Ausubel, dentro do contexto da intencionalidade pedagógica, que traz a importância do professor, da professora, com a sua intencionalidade, pensar aquelas questões que sejam de fato aprendizagens significativas. Sabemos que não é a ideia de encher, né, as crianças nesse momento, a ideia é o vínculo, mas mesmo assim a intencionalidade pedagógica precisa prevalecer. Então, Raquel, eu acho que essa intenção pedagógica, né, tão presente no cotidiano da escola de educação infantil, quando nós estamos na escola, ela não pode ser esquecida nesse momento de atividades remotas, né? Ela precisa acompanhar o planejamento do professor sempre. Com certeza, nesse momento agora, bastante desafiadora, né? Uma vez que nós não estamos com as crianças, nós não conhecemos, talvez, muito sobre os contextos familiares, né? E sobre os locais aonde as crianças estão nesses momentos. Então, acho que é muito importante a gente pensar quais são as nossas intenções com as atividades que nós sugerimos, né? Com as propostas que nós enviamos para as famílias de diferentes maneiras, que aprendizagens essas sugestões estão fomentando, né? Estão evidenciando, o que de fato nós queremos garantir. Então, pensando no momento atual, que é um momento único, né, diferente e novo para todos, nós também temos esse entendimento, né, que a intenção pedagógica ela também precisa ser transformada e estar muito clara, né? As famílias também precisam sentir-se acolhidas, precisam sentir que a atividade enviada, que a proposta enviada, de fato tem valor para aquela criança, de fato ajude aquela família nesse momento, né? E não sejam algo a mais, né? Então a metodologia de projetos ela traz muito o protagonismo da criança e a nossa intenção pedagógica nesse momento de pandemia também precisa ser o protagonismo da criança. A pergunta exploratória, ela é o processo inicial quando nós pensamos na metodologia de projetos. Ela é o que desperta a curiosidade, o interesse das crianças e traz consigo a possibilidade de descoberta da temática. Então, quando nós pensamos numa pergunta exploratória para os bebês ou crianças bem pequenas, a gente precisa pensar que essa pergunta, ela é o alicerce do olhar do educador, né? A partir dela que o professor vai fazer toda a sua observação e escuta sensível, tentando identificar naquele grupo de crianças quais são os interesses, curiosidades e necessidades. Quando a gente fala das crianças maiores, né, as crianças falantes, podemos assim dizer, essa pergunta exploratória ela é dirigida às crianças. Então é uma pergunta muito mais simples, curta, direta, uma pergunta que seja possível das crianças responderem à medida que forem fazendo a exploração do território, à medida que forem fazendo a expedição investigativa. Pensando na pergunta exploratória, Josi, como é interessante, né, nós avaliarmos ela neste contexto que estamos vivendo, né? A partir disso, tudo se torna pergunta. Porque nós não temos algumas diretrizes, algumas respostas para as muitas questões que estão surgindo ou que as crianças estão questionando. Então é importante, onde elas estão inseridas, lá nos seus contextos familiares,
os pais, as mães, enfim, os responsáveis, estarem com esse olhar atento do que estas crianças estão perguntando, do que elas estão questionando, porque se torna muito a idade dos porquês, por vezes, né, num grupo das crianças, num grupo etário. Mas também temos que estar, enquanto profissionais, bem como os familiares, olhando para os bebês. Como os bebês podem fazer as suas perguntas? E isso requer um cuidado nosso, enquanto profissionais e também enquanto contextos familiares, de como, por exemplo, aonde os bebês ficam mais tempo, quais são os lugares que instigam a maior curiosidade deles lá no espaço das suas casas, né? Por exemplo, também para as crianças que estão na idade dos porquês, o que eu vejo a partir da janela da cozinha, do meu quarto, o que eu vejo a partir do momento que eu saio até uma escada. Coisas que de repente antes, né, Josi, a gente não percebia dessa maneira. E talvez até uma análise para nós adultos. Quantas coisas a gente passou a perceber de outra forma, de outra maneira, aquilo que de repente passava tão despercebido em outro momento. Então acho que é importante esse olhar, e aí a gente vai ao encontro do próprio slogan da nossa metodologia, da pergunta exploratória e do programa União Faz a Vida, né? Quem pergunta cresce, quem pergunta coopera. Então quantas coisas bacanas a partir da pedagogia da pergunta, podemos traduzir assim, nós temos hoje nos nossos contextos diversos. E acreditamos também, Josi, que com certeza, dialogando com a intencionalidade pedagógica a partir das devolutivas dos familiares, estas questões, estas perguntas também ajudem os profissionais da educação no seu planejamento, que algo é importante. E talvez, quase que uma afirmação, nós estamos num movimento muito interessante que é a questão vínculo, escola, espaço de aprendizagens, profissionais da educação, mais os contextos familiares, que por vezes é tão desafiador. Então, acreditamos muito nesse movimento, dessa interação, dessa junção e nessa possibilidade de cooperação entre. Isso, e eu acho que a pergunta ela pode ser usada de diferentes formas, né? Ela pode ser feita pelos educadores para as famílias, ela pode ser feita pelos pais para as crianças e também pode ser feita pelas crianças para os adultos, né? Perfeito. Então, o conceito de pergunta exploratória, pensando na metodologia de projetos, ele tem um uso particular, mas quando a gente amplia esse nosso olhar, tentando trazer essas etapas da metodologia para o nosso contexto do momento, né, a pergunta exploratória ela ainda se torna mais rica, porque ela pode ser explorada por diferentes pessoas e em diferentes lugares. A gente pode ter o movimento do micro para o macro, né, Josi, nessa relação, e pode ser dentro de todos os atores envolvidos nesse processo educacional. Acho que isso é importante, a gente ter a ideia de valorização mesmo destas perguntas, que fecha com o planejamento, a intencionalidade, as estratégias pedagógicas, ou seja, a partir desta pergunta, algo que sempre vai ser mobilizado para outros saberes, outras aprendizagens significativas dos pequenos e das pequenas. Na metodologia de projetos, nós usamos o conceito de território. Então, o território é um espaço de investigação, de observação, de descobertas, de curiosidades, no qual as crianças exploram, verificam possibilidades, encontram assuntos, né? Encontram a temática que irão estudar depois. Então, pensando nas crianças bem pequenas e nos bebês, esse território muitas vezes é o próprio cotidiano da sala, né? O próprio espaço no qual as crianças estão. Não precisa necessariamente ser um espaço diferente ou planejado exclusivamente para a expedição investigativa. Pode ser um espaço planejado, mas pensando que as crianças são exploradoras
do seu próprio corpo, né, e dos objetos que estão sempre no entorno delas, o território pode ser o próprio cotidiano. Com as crianças maiores, né, Raquel, as crianças de 4, 5 anos, esse território pode ser ampliado. As crianças podem ser convidadas a explorar outros espaços da escola, outras salas, explorar a comunidade, sair, né, de dentro dessa escola para encontrar no entorno dela curiosidades, assuntos, temáticas, centros de interesse, para a partir então dessa exploração criar os seus questionamentos e decidir o que elas querem aprender. Nós sabemos que quando as crianças estão conosco, nós, professoras, enquanto intencionalidade pedagógica, possibilitamos espaços pedagógicos para que elas possam se desenvolver e com isso nós garantimos os direitos de aprendizagem, os campos de experiência, os objetivos com cada questão que a criança precisa ao longo do seu processo de aprendizagem. Com isso sendo modificado e a partir de agora nós temos essa realidade, muitas questões foram reinventadas e os próprios espaços pedagógicos estão sendo modificados no contexto familiar, ou seja, onde estas crianças estão inseridas, onde o quarto passa a ser um espaço para essa investigação, esta possibilidade de aprendizagem, algo que de repente as famílias estão articuladas e vão sendo orientadas pelas escolas de como atribuir isso com o planejamento ao encontro das aprendizagens significativas, de forma que possa garantir para elas esse momento também significativo de aprendizagem, de desenvolvimento e vínculo. Então, os espaços, todos eles são importantes. E uma busca constante tem sido, nesse momento importante, que são as questões de algo que antes nós fazíamos de forma muito forte, e talvez, Josi, pela idade nossa, onde nós brincávamos sem ter as telas, sem ter as mídias. Então, isso é importante ser validado com os familiares, para que essas crianças não fiquem muito tempo nas telas, nas mídias e assim por diante. Então, a reinvenção do brincar, do olhar pedagógico nestes espaços onde estão inseridos é fundamental. Dialoga com o nosso planejamento, dialoga com a intencionalidade pedagógica, dialoga com a pergunta exploratória. Então, de novo, a importância de estarmos atentos e atentas quando esses atores trazem estas questões, sejam elas a partir da família, seja ela a partir dos professores e professoras, mas principalmente a partir das crianças, porque aí sim esse espaço vai ao encontro das suas necessidades, das suas realidades, daquilo que é curioso, daquilo que elas têm vontade de aprender. A metodologia de projetos do programa União Faz a Vida tem como conceito, como ferramenta de aprendizagem, a comunidade de aprendizagem. A comunidade de aprendizagem são aquelas pessoas que vêm somar ao projeto, que vêm trazer aprendizagens diversificadas, diferenciadas para as crianças. Então, são pessoas que contribuem com o projeto de uma maneira especial, compartilham os seus saberes, que muitas vezes não são os saberes do professor, não são os saberes da equipe daquela escola, são saberes culturais, são saberes históricos que ampliam o olhar das crianças, que ampliam os entendimentos, as compreensões de mundo, que fazem com que elas percebam que a escola e a vida são um elemento só, não são dissociados, não são separados. O que acontece na escola também é o que acontece no cotidiano, na comunidade, no entorno dela. Bom, no momento de reinvenção, nós pensamos em algumas estratégias ao encontro de como trazer a comunidade para esse momento que estamos. Sabemos que nós tínhamos antes uma forma muito in loco com a comunidade de aprendizagem, né, Josi? Então, onde famílias, contextos, pessoas de diversos saberes
somavam com aquele planejamento, com aquela curiosidade, com aquele saber que as crianças tinham vontade de descobrir, enfim. Como então pensar essa reinvenção mediante todos os desafios, mas muito mais possibilidades que estamos enfrentando, né? Nós temos algo que é importante nós retomarmos, e fica aqui uma sugestão, uma provocação pedagógica, que são justamente as brincadeiras da infância, destes contextos familiares. O que os pais brincavam, por exemplo? Isso é uma forma de estar com a comunidade de aprendizagem. É uma forma de possibilitar essa interação entre as famílias, entre os profissionais. Então, claro, muito dentro das possibilidades, levando em consideração cada contexto onde estamos inseridos com os nossos pares ou com as nossas crianças, de trazer algumas alternativas, como, por exemplo, vídeos pequenos, contando e mostrando, inclusive, de como se brincava com determinadas brincadeiras no tempo da sua infância, das suas infâncias. A mesma ideia pode ser com vídeos, além de vídeos, claro, a questão dos áudios que pode ser contado, que pode ser narrada, que as próprias crianças gostam muitas vezes de reproduzir. E com isso, Josi, nós temos algo que é bem importante, que é a reinvenção das crianças a partir destas brincadeiras das infâncias, dos seus pais, dos seus familiares. E tem sido algo importante destacar, nós não estamos com o contato com os avós, por exemplo. Então é uma forma também dos nossos avós trazerem as suas brincadeiras e uma forma da interação com as crianças, de vê-los, de escutá-los, de uma forma também de manter este vínculo com eles, que é tão importante. E com isso, a intencionalidade pedagógica a partir do planejamento dos professores e das professoras ao encontro dessas questões trazidas também fica de uma forma flexível ao encontro daquilo que é prazeroso, daquilo que é significativo e um recorte daquilo que é talvez possível nesse momento trabalhar. Sabemos que não será tudo, mas com essas interações, com essas colocações, vai ser mais fácil a gente contemplar a ideia de cooperação, a ideia de comunidade de aprendizagem, os vínculos e principalmente também aquilo que nos orienta o Conselho Nacional de Educação. Não a educação infantil como forma de progressão, mas como forma de vínculo. Então, a comunidade de aprendizagem tem nos auxiliado muito nesta maneira. Eu entendo, Raquel, que nesse contexto de pandemia, a comunidade de aprendizagem ela se torna ainda mais importante, porque no contexto normal, no tradicional da escola, nós fazíamos um esforço de buscar a comunidade para participar dos projetos, E agora a gente tem um movimento contrário. Nós temos as crianças na comunidade e precisamos, então, despertar nessa comunidade o entendimento de que eles são agentes importantes no processo de aprendizagem, A gente volta para um olhar de educação como dever ou como possibilidade da sociedade inteira, Não é só um dever das escolas, mas é um papel de todos podem participar e todos devem participar, Então, o contexto de comunidade de aprendizagem, ele ainda é mais forte agora, com esse momento de pandemia. E cabe a nós, educadores, mostrar para essa comunidade o quanto eles são importantes para o desenvolvimento integral das crianças. Perfeito, Josi. Com isso, a soma de saberes, de todos e de todas, a partir das comunidades onde estão essas crianças, É bem importante esse olhar e essa busca. E um ponto que você traz é justamente a responsabilidade de todos, desses atores pequenos, que são as crianças já produtoras de tanta cultura, de tanto saber, de tanta interação. Então, de validar isso com estes saberes da comunidade de aprendizagem.